Pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Cristã, o lugar do seu aprendizado. E no vídeo de hoje nós estamos na aula 4 do nosso curso de capacitação para professores da EBD. Se você não assistiu às outras aulas, a gente tem aqui uma playlist, todas elas estão salvas lá. Depois desse vídeo, corre lá para poder assistir. Compartilha aí esse vídeo com mais amigos e se você que chegou aqui agora e não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like aqui embaixo para todos que nos assistem, deixa seu comentário, seu feedback, sua sugestão, sua opinião. É muito importante a gente saber o que vocês estão achando aqui dos nossos conteúdos postados, porque nós fazemos com dedicação e carinho com o intuito de agregar conhecimento para vocês, ok? E na aula de hoje, né, vamos direto para o assunto da aula de hoje. A aula de hoje vai falar sobre o professor da EBD na atualidade, na questão no âmbito de modernidade e pós-modernidade. Então vamos embora para o vídeo? Não poderia deixar de falar do nosso amigo, o professor Dominguinho aqui, ó, já está todo animado e empolgado para passar para vocês os conteúdos da aula de hoje. Hoje nós falaremos um pouco sobre modernidade sólida, modernidade líquida, o papel do professor ao longo do tempo, o aspecto cultural educacional brasileiro, a educação cristã e o professor na pós-modernidade. Reparem que tem uma bagagem aí bem legal para a gente aprender hoje. Então vamos lá, vamos contextualizar aqui, situar vocês para a gente ter base do que a gente está falando. Bauman para alguns e Bauman para outros, ele nasceu no ano de 1925, faleceu no ano de 2017. Trata-se de um sociólogo polonês que, ele estudando a sociedade, ele definiu o período moderno, né, a modernidade em si, comparando esse período aos dois estados físicos da água. Né? São três e ele comparou aos dois, o estado sólido e o estado líquido, dividindo e diferenciando. Então, Bauman ele pegou o período moderno e dividiu em modernidade sólida e modernidade líquida. A gente vai ver um pouquinho sobre cada uma delas mais à frente. E aí, como a gente está falando do contexto de modernidade, está falando do período moderno, a gente precisa saber quando que surgiu a modernidade, qual foi o marco lá da modernidade. Ela surgiu aqui no século XVI, na Europa, com o protestantismo e as grandes descobertas de ciências, e ela culminou com o século das luzes. Então, lá no século XVI, quando a gente tem a Reforma Protestante, quando a gente tem o homem focando mais na ciência, focando mais na centralização do homem, do saber mesmo, tirando a igreja, né, a igreja histórica do centro e colocando o homem como centro, a gente tem aí uma mudança bem grotesca, bem grande nas relações sociais, na sociedade como um todo, e aí a modernidade começa a surgir nesse período. Esse período é datado como início do período moderno. E aí Bauman ele vai diferenciar, né, como modernidade sólida e modernidade líquida. Eu vou passar para vocês aqui alguns aspectos, como eu disse, é de forma bem resumida, mas se você tiver interesse nesse assunto, você pode estar indo um pouco mais a fundo depois no Google, no YouTube, pesquisando um pouco mais a fundo, mas o intuito do nosso vídeo é dar uma pincelada mesmo resumida para poder te situar e a gente chegar lá no nosso objetivo, que é trazer isso para o ambiente da EBD, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre a modernidade sólida. Como sociólogo, ele estuda as relações sociais, ele estuda o aspecto de uma sociedade, e aí Bauman ele vai caracterizar a sociedade do período moderno, que ele classificou como modernidade sólida, no quesito ciência, houve uma valorização da ciência, houve um investimento no saber. Então, as pessoas começaram a valorizar os cientistas, começaram a valorizar os estudos, as descobertas, e o ser humano ele passa a ser mais racional. É aquela famosa briga razão versus fé, só que tudo isso que a gente está falando é no contexto histórico. E aí a gente tem já uma coisa mais estável da ciência. Por ela estar mais valorizada, ela se estabiliza. Na indústria, a gente tem o surgimento de fábricas, a gente tem o capitalismo industrial, a gente tem o trabalho material, a gente tem o surgimento da administração e a gente tem também o surgimento da dicotomização. O que seria isso? A separação de coisas, é colocar um lado para cada coisa. Então, havia uma necessidade da pessoa dizer a que lado ela pertencia. E essa dicotomização ela funcionava de forma ordenada, as coisas tinham ordem, as coisas tinham uma classificação.
elas eram feitas de forma previsível. Era previsível que alguém que tendesse mais para uma certa tradição, para uma certa cultura, escolhesse o lado que favorecesse ou não escolhesse um lado que não favorecesse. E a gente tinha com isso o equilíbrio das estruturas sociais, uma vez que se eu tenho lá uma dicotomização, se eu tenho lá uma separação, uma organização, eu tenho um certo equilíbrio, ok? E agora passando aqui para a gente também dar um geralzão em modernidade líquida, a gente vai ver que na modernidade líquida, isso não tem uma data exata quando começou, tipo assim, separar a modernidade sólida da modernidade líquida. Na verdade, as coisas foram se desenvolvendo, o período moderno foi desenvolvendo, foi crescendo, e aí é por isso que Bauman vai dividir entre modernidade sólida e líquida. O período moderno em si ainda continua, a gente ainda vive no período modernidade. Só que modernidade líquida, que é o período que nós vivemos hoje, é também chamado de pós-modernidade, o período pós-moderno. E o que caracteriza o período que a gente vive hoje? Como é a sociedade caracterizada hoje? E aí a gente para pensar, se Bauman caracterizou o período comparando aos estados físicos da água, a água no estado sólido ela é mais rígida. Você pega lá um cubo de gelo, ele só se quebra se você aplicar uma força sobre ele para quebrar. A água líquida é uma água mais fluida, você não consegue quebrar porque ela já está quebrada, vamos dizer assim. Você não pode segurá-la na mão porque ela escorre entre seus dedos, a não ser que você faça lá um formato de uma cuia com as suas mãos. Ou coloque um recipiente, uma garrafa, um copo. E aí, essa diferenciação dos estados físicos da água, a modernidade sólida, quando ela é comparada ao estado sólido da água, faz referência à dureza, à rigidez, àquela coisa constante, aquela coisa todo mundo grudadinho, aquela coisa certinha, que foi o que a gente viu lá atrás, a valorização da ciência, né? A centralização do homem, surgimento de fábricas e indústrias. E aí a gente vem para o período de modernidade líquida, vocês vão entender que o conceito de líquido tem tudo a ver com a sociedade que a gente vive hoje. A gente tem a globalização. O que seria globalização? É o surgimento de multinacionais, empresas que têm sede em um determinado país e espalham suas fábricas pelo mundo todo em busca de mão de obra barata e qualificada, em busca de lugares onde ela possa expandir seu negócio, mercado estrangeiro. A gente tem aí uma sociedade a nível global. As redes sociais hoje, através delas, a internet, você tem acesso a conteúdo gringo, a conteúdo lá de fora, de gente que produz conteúdo aqui para o Brasil e vice-versa. Você tem aí o trabalho temporário, hoje em dia, aí, depois desse período de pandemia, a gente tem muito também a questão do trabalho remoto, a gente tem muito também do trabalho home office, onde a pessoa faz de casa o seu trabalho através dos equipamentos tecnológicos. A gente tem uma mudança constante, como está tudo crescendo muito rápido, está tudo mudando muito rápido. A moda é cíclica demais, a moda muda muito rápido, e aí o que muda lá na China, o que muda lá nos Estados Unidos, o que muda lá no Canadá, daqui a pouco já está mudando aqui no Brasil também, e as coisas acontecem por meio da internet. A gente tem o advento da internet que traz aí um papel fundamental para essa modernidade líquida que vivemos, onde a gente tem as informações em tempo praticamente 100% real. Hoje você está na rua, aconteceu um acidente, aconteceu alguma coisa, imediatamente tem os grupos de WhatsApp onde as pessoas publicam as informações, né? Infelizmente tem também os grupos de fofoca, as pessoas filmam com seus aparelhos de celular, elas tiram fotos e as pessoas têm acesso a praticamente 100% da realidade da informação. E aí a gente tem um fácil acesso a conteúdo. Hoje você tem aí o Google, que é uma plataforma de pesquisa, uma biblioteca virtual, onde você digita aí assuntos dos mais variados possíveis e ele vai te dar algum retorno, mesmo que não seja 100% do que você procura. Então, as pessoas têm um fácil acesso a conteúdo. O conteúdo não está mais preso numa biblioteca física, o conteúdo não está mais preso às folhas de um livro. O conteúdo está nas plataformas digitais e qualquer pessoa tem acesso a ela, basta ter acesso à internet. E aí, com isso, a gente tem a comunicação acelerada, a gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo muito rápido. E quando a internet está com uma velocidade um pouquinho mais lenta, as coisas começam a agarrar, a travar, a gente já fica um pouquinho irritado justamente por isso, porque as coisas são muito aceleradas. E com isso a gente tem a aproximação virtual. Só que aí a gente viu aqui o quesito de globalização, de internet,
E trazendo para o relacionamento humano, para as relações sociais, a interação homem-ser humano, pessoa, a gente vê que é formado a questão de redes e não laços. Como assim? Bauman vai dizer lá, uma certa pessoa chegou para ele e disse, eu tenho 500 amigos no Facebook. E ele disse, eu em toda a minha vida, mesmo com a minha velhice, eu jamais atingi o número de 500 amigos. Por quê? O conceito de amizade mudou. O conceito de ser amigo mudou. Então, o relacionamento humano mudou. Ele se tornou mais fragilizado. E hoje a gente tem o que a gente chama de hall de amigos, rede de amigos, não mais laços de amigos. Porque laço é uma coisa mais forte, é uma coisa mais resistente, vamos dizer assim. Não necessariamente alguém do mundo virtual não possa ter um laço com alguém do mundo real. Sim, é possível. Só que dificilmente uma pessoa com mais de 5.000 seguidores, 20.000 seguidores, daquela quantidade toda de números, ela vai ter ali os 20.000 amigos verdadeiros dela. Isso é praticamente impossível. E com isso a gente tem os relacionamentos fragilizados, porque eles são muito virtualizados. E quando a gente vem para o mundo real, quando a gente vem para a vida real, quando a gente vem para os problemas reais, os relacionamentos acabam não resistindo, porque a vida virtual é muito diferente da vida real. E algumas pessoas, elas vão absorvendo aquelas coisas do virtual, achando que a realidade é da mesma forma. E quando ela vai para se relacionar, seja num relacionamento, né, de namoro, casamento, mas também de amizade, familiar. E quando esse relacionamento passa por alguma crise, seja financeira, seja uma crise conjugal, seja uma crise mesmo de problemas, N problemas, crise na saúde, enfim, existem vários tipos de crise, os relacionamentos acabam sendo fragilizados e eles acabam não sendo duráveis e eles acabam sendo facilmente substituíveis. Daí o conceito modernidade líquida, como as coisas escoam tão facilmente. E há aqueles estudiosos que dizem que já estamos tendenciosos ao terceiro estado físico da água, que é o estado gasoso, que é o estado mais volátil, aonde a água evapora, onde ela se torna vapor, aonde as gotículas de água ficam suspensas no ar e a gente acaba não detectando-as facilmente. E há quem diga que nós estamos chegando nesse patamar, que Deus tenha misericórdia de nós aí, seu povo. Mas beleza, a gente viu todo esse conteúdo aí. E agora a gente precisa caracterizar o professor de antigamente. Como que era o papel do professor de antigamente? Será que você se lembra? Será que você lembra como era o papel, qual era o papel do professor, o que ele tinha que fazer lá, não há tanto tempo atrás, mas no espaço aí de uns anos atrás. Vamos lá. Antigamente, a figura do professor era tida como sagrada. Uma pessoa que dificilmente demonstrava seus sentimentos, ele era tido como detentor de todo o conhecimento e formador do caráter e costumes adequados à sociedade. Então, reparem, antigamente a figura do professor era tida como autoridade máxima. O que ele falava, ninguém discutia. Ele estava ali, ele era a sabedoria suprema, e aí todo mundo tinha que aceitar o que ele falava, porque ele tinha esse papel, né, essa figura toda sacra, essa figura sagrada. E qual era a missão dele? Apenas transmitir o conhecimento que foi acumulado culturalmente e historicamente pela sociedade. Então ele pegava o conhecimento e ele depositava esse conhecimento na cabecinha do aluno. Então era apenas uma transmissão de conhecimento, aonde eu pego daqui e coloco aqui, numa posição que o aluno ficava totalmente submissa e dependente. O aluno não era participativo no processo educativo. Ele dependia do que o professor passava para ele poder absorver passivamente, como uma esponja, toda e qualquer informação. Isso é complicado porque ainda nós temos algumas pessoas que agem dessa forma nos dias de hoje. Mas nós vamos abordar esse assunto mais à frente. E aí, qual é o papel do professor de hoje? Como que é o ensino de hoje? O papel do professor na atualidade é o papel de mediador. Então, o professor hoje não é mais uma figura sagrada, embora a profissão seja de extrema importância, seja de extrema estima. O professor na atualidade ele é mediador do conhecimento, ele é uma ponte do conhecimento, mas ele não é detentor de toda a verdade. Afinal de contas, ele é humano, ele também pode errar, ele pode não saber de tudo que é super aceitável, que é super normal, e ele acompanha
e orienta o estudante no próprio processo de aprendizagem. Lembra lá que a gente tem fácil acesso à informação? Hoje, se o professor não tem muita didática, se o professor não sabe explicar muito bem alguma coisa, rapidinho a gente vai no YouTube, coloca lá o tema, a gente acha videoaula super top daquele assunto e a gente aprende a se bobear muito mais do que numa aula de 4 paredes. Então, reparem aí a diferença de papéis de professor de antigamente para o professor de hoje. E aqui eu coloquei uma ilustração. Lá no ano de 1969, por exemplo, os pais vinham aqui e questionavam um aluno. Que notas são essas? Porque a culpa era exclusivamente do aluno pelas suas notas baixas. E aí, no ano de 2009, a gente já vê os pais e o aluno com um ar de deboche sarcástico, responsabilizando somente a professora pelas notas baixas. Mas nós sabemos que o mediador não quer dizer que o fato do professor ser o mediador, ele é responsável pelo desempenho ou falta de desempenho do seu aluno. Ele trabalha, sim, para desenvolver da melhor forma possível, só que existem aqueles alunos desinteressados, existem aqueles alunos que realmente não estão a fim de aprender e o professor não precisa ter uma responsabilidade exaustiva sobre ele. As notas ainda são de responsabilidade dos alunos, isso é indiscutível. É claro que vale a pena avaliar todo o contexto, né? Eu estou falando isso de forma exemplificativa, mas a gente deve avaliar todo o contexto. Então vamos lá. A educação no Brasil. Vamos falar um pouquinho aqui do contexto, né, educacional brasileiro. História, cultura, investimento e conscientização são fatores que impactam diretamente na realidade da educação no nosso país. O brasileiro, sem querer generalizar, por si só, ele não prioriza a educação. Quer ver aqui um exemplo? A gente tem canais aí, não digo só no YouTube, eu digo na TV, eu digo nas diversas plataformas de divulgação, aonde tem conteúdos fúteis, conteúdos aí de extrema futilidade, conteúdos que às vezes não vão agregar em nada, é simplesmente para gerar alegria e prazer momentâneo. E são conteúdos que são mais vistos, conteúdos de cunho educativo, conteúdos de cunho a agregar alguma coisa, principalmente no quesito conhecimento, educação, sabedoria, tem pouco acesso, tem pouca visualização. Por quê? É típico do brasileiro. Isso está intrínseco na cultura brasileira, essa desvalorização, né, que a gente tem aí da educação no nosso país. E aí, em contrapartida, a gente tem a falta de investimento e a falta de incentivo aí, e aí isso acaba piorando ainda mais um cenário que já é complicado. E aí eu vou passar para vocês agora aqui alguns dados, falando para vocês alguns dados aqui sobre o nosso país comparado ao mundo, no quesito educação. Taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais de idade no ano de 2018. Então, a nível Brasil, aí nós temos 6,8% da nossa população maior de 15 anos que são analfabetos. São dados de 2018, vale ressaltar. Região Sudeste aqui representando 3,5%. Aí a gente vem descendo aqui, ó. Região Norte entre 5% e 10%, provavelmente beirando aqui uns 7%. Região Sul também beirando 4%, 3,5%, 4%. Região Centro-Oeste aí um pouco mais de 5%. E região Nordeste, que é a região mais alarmante aqui, 13,9% de pessoas, né, analfabetas acima de 15 anos de idade. E aí nós temos aqui uma média de estudos, de anos de estudos no Brasil. Hoje a nossa média de anos de estudo no Brasil é de 7 anos e meio. Os Estados Unidos em 1950, ou seja, décadas atrás, a média era de 8,1 ano de estudo. Então, reparem, o brasileiro ele estuda muito menos nos dias de hoje do que os americanos estudavam há décadas atrás. E aí agora falando no contexto América do Sul, o Brasil ele é o país que mais gasta com educação e mesmo assim ele foi o segundo pior na classificação. Então reparem aqui, ó, a gente tem aqui gasto com educação, esse daqui é o percentual do PIB e esse daqui é a média do PISA, que é uma fórmula, uma métrica lá de medir educação no país. Ele só está perdendo para a Argentina, mas reparem aqui, ó, que o Brasil investe mais do que todos os outros países aqui da América do Sul e mesmo assim a sua média lá na classificação não foi uma média muito favorável. Reparem que da Argentina para o Brasil existe uma diferença de investimento e uma baixíssima diferença da média. Em contrapartida, o Chile
gasta 5,4% do PIB com educação e tem um retorno de 438 de média no PISA. Então, reparem que a educação deve ser tratada como prioridade. E o caminho dos países que deram certo foi exatamente esse, investimento em educação. Só que aí foi aquilo que eu falei para vocês. Aí fala assim, investimento de dinheiro apenas, não somente de dinheiro, investimento de incentivo, investimento cultural também, investimento de conscientização, de colocar na cabeça das pessoas que conhecimento é poder, que conhecimento é alavanca para crescimento. Então, além do investimento em dinheiro, até porque, infelizmente, devido à corrupção do nosso país, a gente sabe que se bobear, parte dessa verba foi desviada, infelizmente, mas é uma triste realidade brasileira. E aqui, 80% dos países, incluindo vários países desenvolvidos, gastam menos que o Brasil em educação relativamente ao PIB. Então, vamos lá. Coreia do Sul gasta um pouco menos, Estados Unidos gasta menos com investimento em educação. E aí a gente só tem aqui Brasil e Noruega aqui, que estão mais ou menos na mesma faixa. Só que reparem, a gente tem aqui países que historicamente já havia uma valorização da educação. Então, a gente precisa ter esse investimento, não só monetário também, as escolas precisam de investimento monetário. Só que a gente também precisa de investimento de cunho informativo, de cunho de conscientização. Só que é uma coisa mais difícil, porque mexe em toda a característica histórico-cultural do brasileiro, infelizmente. E aí, agora vamos falar sobre educação cristã e a EBD. Então, a gente já viu tudo isso, a gente já falou sobre tudo isso daí, modernidade sólida, líquida, sociedade, professor de antigamente, professor de hoje. Qual que é o papel da igreja no quesito educação? Aonde que a igreja entra quando se trata de educação cristã? Aonde que o nosso canal entra quando o assunto é falar de educação cristã? Vamos ler esse textinho aqui que ele é de suma importância. Vamos lá. Os impactos da educação são extensos e profundos. Ela impacta no combate à pobreza, diminui a violência, garante o acesso a outros direitos, fortalece a democracia e a cidadania, além de contribuir com informações importantes que também impactam na saúde, economia e meio ambiente do país. Como eu disse, educação é poder e educação gera conhecimento e conhecimento gera crescimento. E aí, qual é o papel da igreja no meio disso tudo? No momento que eu passo as informações para as pessoas, né, baseadas na palavra, eu passo a educar, né, os meus alunos baseados na palavra, os impactos disso são profundos. Os resultados disso, às vezes, não são de curto prazo, de médio prazo, mas a longo prazo. O importante é você plantar. O importante é, enquanto igreja, não se omitir, não deixar de falar, não deixar de ensinar. Mas a minha classe só tem 3 alunos. Dê aula para esses 3 alunos como se fossem 10 alunos, como se a sua classe estivesse lotada de alunos. Dê o seu melhor. Você é o professor que representa aí o papel de educador cristão. Então, se empenhe, se esmere nesse ofício. Não é à toa que você está aqui fazendo esse curso para melhorar, para se aperfeiçoar, mas invista nos seus alunos, porque os impactos que a educação cristã, os frutos que isso vai produzir, mesmo que a longo prazo, eu te garanto que serão frutos abençoadíssimos. E aí, trazendo para nós que somos professores da EBD, o que nós podemos fazer na atualidade? Orar por nossos alunos, sermos um referencial para os nossos alunos, ter amor pelo ensino e pelas almas, romper os nossos próprios limites, reconhecer as nossas limitações, estar disposto a romper com eles e investir no conhecer e prosseguir em conhecer a palavra. O professor tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre se aperfeiçoando. Isso é muito árduo, isso é muito difícil, mas eu te garanto que é gratificante, então vale a pena. E aí, como sempre, o nosso versículo de hoje, para nós fecharmos a nossa aula, que vai trazer aí uma reflexão, está lá em 2 Timóteo 4,3, que diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Infelizmente, a gente já vive esse período aí onde as pessoas escolhem que tipo de ensino elas querem ouvir, que forma elas querem ser educadas. Mas mantenha-se firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, e tenha certeza que o seu trabalho nunca, jamais será vão do Senhor. Até a próxima aula. Fique com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.